ao relacionamento com o próprio filho. Dona Alzira, desde quando a senhora está tentando me envenenar? Ela sentou novamente, como se a pergunta tivesse tirado todas as suas forças. Desde o começo, desde que vocês se casaram. As palavras dela ecoaram na minha cabeça como um pesadelo. 16 anos. 16 anos de tentativas de homicídio. Os chás que a senhora sempre fazia quando eu ficava doente tinham pequenas quantidades de várias coisas. Nada que fosse matar na hora, mas que fosse te deixando doente aos poucos. Eu queria que você morresse de uma doença, que parecesse natural. E as comidas? Todas as vezes que eu passava mal depois de comer na sua casa, a mesma coisa. Pequenas doses, diferentes venenos, sempre variando para não levantar suspeitas. Ela falava como se estivesse descrevendo uma receita de bolo, com uma naturalidade assustadora. Mas por que nos chocolates a senhora colocou tanto? Por que dessa vez foi diferente? Alzira levantou novamente e começou a andar de um lado para o outro da sala. Porque eu estou ficando velha, Carolina. Tenho 73 anos. Não sei quanto tempo me resta. E nada que eu tentei funcionou. Você continuava viva, continuava roubando meu filho de mim. Então a senhora decidiu me matar de uma vez? Eu pensei que se você morresse no seu aniversário, de uma forma que parecesse um acidente ou uma doença súbita, o Ricardo ficaria devastado. Ele precisaria de mim para se recuperar. Voltaria a ser meu menino. E a Isabela? A senhora pensou na sua neta? Eu cuidaria dela. Ensinaria ela a ser uma menina de família. Não essa coisa moderna que você está criando. A frieza com que ela falava da morte da própria nora e do futuro da neta me fez perceber que estava lidando com alguém completamente fora da realidade. Dona Alzira, a senhora precisa de ajuda. Isso que a senhora tentou fazer, é crime. É tentativa de homicídio. Eu sei. A resposta veio baixa, quase um sussurro. Mas eu não me importo mais. Se eu não posso ter meu filho de volta, prefiro que me prendam. E o Ricardo? Quando ele descobrir que a senhora tentou matar a esposa dele por 16 anos, o que a senhora acha que vai acontecer? Foi como se eu tivesse dado um tapa nela. Alzira parou de andar e me olhou com os olhos arregalados. Ele não pode descobrir. Você não pode contar para ele. Como assim eu não posso contar? A senhora tentou me assassinar. Se você contar para ele, eu vou perder meu filho para sempre. Ele nunca vai me perdoar. A senhora deveria ter pensado nisso antes de tentar me envenenar, não acha? Alzira voltou a chorar, mas dessa vez era um choro manipulativo, teatral. Carolina, eu imploro. Eu prometo que nunca mais vou tentar nada. Prometo que vou deixar vocês em paz. Mas não conta para o Ricardo. Ele é tudo o que eu tenho na vida. Olhei para aquela mulher patética, chorando e implorando, e senti uma mistura de nojo e piedade. Mas também senti algo mais forte. Uma sede de justiça que eu nunca havia experimentado antes. A senhora acha mesmo que depois de 16 anos tentando me matar, um simples pedido de desculpas vai resolver tudo? A pergunta ficou no ar, e Alzira me olhava como uma criança que foi pega fazendo algo errado. Mas eu não estava com humor para ter pena dela. 16 anos da minha vida tinham sido uma mentira. 16 anos sofrendo com doenças que eu achava que eram normais, problemas de saúde que eram na verdade tentativas de homicídio. Dona Alzira, a senhora se lembra da primeira vez que tentou me envenenar? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão e ficou pensando. Foi no chá de panela, antes do casamento. Coloquei um pouco de raticida no sanduíche que você comeu. Eu me lembrava daquele dia. Tinha passado a noite inteira vomitando e com dor de barriga. Ricardo disse que devia ser nervosismo de noiva. Eu pensei a mesma coisa. E depois? No primeiro jantar de domingo na minha casa, depois que vocês casaram, coloquei soda cáustica na sua comida. Soda cáustica? Isso poderia ter me matado na hora. Era uma quantidade pequena, só pra você ficar doente. Mas você só ficou com dor de estômago. Comecei a me lembrar de todos os domingos que passei mal, todas as noites em claro com náusea, todas as vezes que Ricardo me levava no médico e os exames não davam nada. E nos chás que a senhora sempre insistia para eu beber, dependia do que eu conseguia comprar na loja de produtos químicos. Às vezes era água sanitária bem diluída, outras vezes era naftalina dissolvida ou pedacinho de detergente. Meu Deus do céu. Eu estava ouvindo uma lista de torturas que duraram mais de uma década. Quando a Isabela nasceu, parei por um tempo. Pensei que talvez se vocês tivessem filhos, o Ricardo ficaria mais próximo de mim, que eu seria uma avó importante. E não foi? Não, você não deixava eu cuidar da menina do jeito que eu queria. Sempre tinha que ser do seu jeito, com suas regras modernas. E o Ricardo concordava com tudo que você falava. Então a senhora voltou a tentar me envenenar? Aos poucos, mas sempre com cuidado, para não afetar a menina. Eu não queria que ela crescesse sem mãe. Eu só queria que você saísse de cena. A frieza com que ela descrevia seus planos me deixava enjoada. Como a senhora conseguia os venenos? Tinha uma loja de produtos químicos na cidade vizinha. O dono era meio simplório. Eu dizia que era para matar ratos ou formiga. Ele vendia tudo. E tem muita coisa que a gente tem em casa mesmo. Água sanitária, removedor, essas coisas. E o Ricardo nunca desconfiou de nada. Nunca. Ele acreditava quando eu dizia que estava preocupada com você, que queria te ajudar com chás e comidas especiais. Ele achava que eu estava sendo uma sogra carinhosa. Pensei em todas as vezes que discuti com Ricardo sobre a mãe dele. Todas as vezes que tentei explicar que sentia algo estranho, que não confiava nela. Ele sempre defendia a mãe e me fazia sentir paranoica. Dona Alzira, a senhora tem noção de que poderia ter matado não só a mim, mas o Ricardo
Ricardo e a Isabela também? E se eles tivessem comido alguma coisa envenenada por engano? Eu sempre tinha cuidado, sempre marcava as coisas que eram suas, ou dava diretamente na sua mão. Mas nos chocolates não deu certo, deu? O Ricardo comeu e quase morreu. Seu rosto se contorceu de desespero. Foi a primeira vez que alguma coisa deu errado. Eu tinha calculado tudo. Chocolates caros, que só você comeria, enviados especificamente para você. Como eu ia imaginar que você não ia nem experimentar? A senhora pôs veneno suficiente para me matar de uma vez? Eu coloquei talho em cada chocolate. Se você comesse 3 ou 4, ficaria muito doente. Se comesse a caixa inteira, como eu esperava. Ela não terminou a frase. Eu morreria. Sim, a confissão final veio como um soco no estômago. Mesmo já sabendo, ouvir da boca dela que realmente queria me ver morta foi devastador. E o que a senhora planejava fazer depois que eu morresse? Consolaria o Ricardo, cuidaria da Isabela, seria a mulher mais importante na vida dele novamente. A senhora realmente acredita que isso funcionaria? Funcionava antes de você aparecer. Eu estava começando a entender a dimensão da doença mental daquela mulher. Ela vivia numa fantasia onde tinha uma relação anormal com o próprio filho e qualquer mulher que entrasse na vida dele seria vista como invasora. Dona Alzira, eu vou embora agora. E a senhora sabe o que eu vou fazer? Ela me olhou com medo nos olhos. Primeiro, eu vou contar tudo para o Ricardo. Cada detalhe do que a senhora me contou hoje. Segundo, vou procurar a polícia com todas as evidências que eu tenho. Não, Carolina, por favor. Eu imploro, não faz isso. Eu prometo que... A senhora não promete nada. Levantei da poltrona e caminhei em direção à porta. 16 anos, Dona Alzira. 16 anos a senhora tentou me matar. Não existe desculpa para isso.